seres de luz, sejam muito bem-vindos no canal Mentes Alinhadas. Eu sou a Eliane Luiz e hoje nós vamos dar continuidade na leitura do livro do conhecimento, As Chaves de Enoque. Hoje nós estamos na página 149. Vamos lá para mais essa leitura esclarecedora, cheia de curiosidades, que coloca umas caraminholas na cabeça da gente para pensar um pouquinho mais. Tudo que nos foi ensinado ou que não nos foi ensinado, que nos foi ocultado nesse momento, Vamos lá? A chave da vida é o veículo que representa a família em sua função básica na zona de luz-vida. A família, dentro de todos os campos de evolução, pode participar na casa de muitas moradas. Eis que vocês são as ovelhas do Pai e são contadas entre aqueles a quem o Pai entregou cada um a um filho de Deus, que é um filho de luz na morada. A chave 15 fala da família maior, da criação que já está na casa de muitas moradas. A família humana está limitada e não consegue participar das naves zonas temporais, cada uma contendo 8 moradas do caminho infinito. A família humana consegue participar apenas dos 7 mundos morada finitos de luz, até que esteja disposta a usar o seu foco familiar de amor e luz como um degrau de cristal básico dentro da sua zona de luz da vida. Quando Enoque explicou isso, levou-me através das muitas dimensões da criação e mostrou-me a inteligência em outros planetas e campos nas quais não há insetos no ar, colhendo o fruto maduro da videira. Mostrou-me uma família comendo maná, o alimento de luz resplandecendo dentro do lar. Mostrou-me a família reunida em prece e louvor, em matrimônio. Mostrou-me todos os estágios básicos para enfatizar que esta é a unidade central que o Deus Pai escolheu, e que quando os universos planetários violam o modelo do Pai, da Mãe, do Filho e da Filha, os equilíbrios dos 10 mandamentos, eles não conseguem tomar assento à mesa de luz, mas devem devorar-se. Ele chamou a minha atenção para muitas escrituras, algumas sendo as sagradas escrituras da Igreja de Morão, ou dos Mormons. Ele explicou que as verdadeiras escrituras da Igreja de Morão contêm as chaves para preparar a estrutura familiar, para servir ao ofício de luz e entrar na família celestial de Deus. Ele também explicou que a Igreja dos Santos dos Últimos Dias era a tribo viva de José, e que assim como José reunira os seus irmãos no Egito, a tribo de José reunirá até os dispersos da raça crística para serem alimentados, vestidos e preparados para o reinado de luz de Melquisedeque sobre o planeta. E então entendi o que estava escrito no livro de Moisés, no capítulo 6, versos 27 ao 34. E ele ouviu uma voz do céu dizendo: Enoque, meu filho, profetiza a esse povo e dize-lhe: arrependei-vos, porque assim diz o Senhor: Eu sou. Estou aborrecido com esse povo e minha impetuosa ira está acesa entre ele, porque seus corações tornaram-se endurecidos, seus ouvidos ensurdecidos e seus olhos não podem ver muito além. E durante essas muitas gerações, desde o dia em que os criei, eles desviaram-se e têm-me negado e procuraram seus próprios conselhos na escuridão, e em suas próprias abominações idearam o assassínio, e não guardaram os mandamentos, os que eu dei ao pai deles, Adão. Portanto, eles perjuraram e pelas suas blasfêmias trouxeram a morte sobre si. E preparei um inferno para eles, caso não se arrependam. E esse é um decreto que pela minha própria boca proclamei no princípio do mundo.
desde a sua fundação e pela boca dos meus servos, teus pais, eu o decretei, conforme será mesmo propagado ao mundo até os seus extremos. E quando Enoque ouviu essas palavras, curvou-se por terra ante o Senhor, Adonai, e falou perante ao Senhor, Adonai, dizendo: Por que é que encontrei graça em ti, em tua vista? Sou apenas um jovem e todo o povo me odeia, pois não falo com desembaraço, porque sou teu servo. E o Senhor disse a Enoque: Vai e faze como eu te ordenei, e nenhum homem te ferirá. Abre tua boca, e ela se encherá, e te darei palavras. Pois toda a carne está em minhas mãos, e farei conforme me apraz. Dize a este povo: Escolhei esse dia para servir ao Senhor Deus, e que vos fez. Eis que meu espírito está sobre ti. Portanto, justificarei todas as tuas palavras, e as montanhas fugirão da tua frente, e os rios mudarão seus cursos, e tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Enoque contou-me que a unidade familiar será ativada pelo Espírito Santo e preparada para andar de mãos dadas com o Espírito Santo e com os senhores de luz. Ele me contou que esse rolo, o livro de Moisés, foi dado para preparar as famílias dos fiéis para que o grande derramamento de dons proféticos, especialmente o do ministério das crianças, que se tornarão a terceira parte da Trindade entre o Pai e a Mãe, distribuindo o grande poder do fim do tempo. Isso sucederá a fim de batizar a terra com a grande sabedoria dos muitos mundos moradas e para prevenir contra aqueles instrutores que negam o ministério das crianças. O ministério das crianças revelará os portentos nos céus e na terra e sobrepujará os poderes falsos dos religionários que repudiam a profecia contínua, pois foi contado pelo mestre ascendido Joel que depois disso terá de acontecer que eu derramarei meu espírito sobre toda a sorte carnal, e vossos filhos e vossas filhas certamente profetizarão. Quanto aos vossos homens idosos, sonhos eles sonharão. Quanto aos vossos jovens, verão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei naqueles dias meu espírito. E as crianças, como parte do sacerdócio interno de luz, a família de José, prepararão os fiéis para tornarem-se uma unidade orgânica de luz. Assim, a criança é uma função básica de toda a inteligência física que se integra à aliança de luz. Os anjos caídos não podem casar, pois eles violaram os códigos matrimoniais ao impregnar suas sementes com os néfilins e com os serafins caídos. Eles abusaram das criações físicas e, em consequência, desceram dos níveis superiores de inteligência para os níveis inferiores, onde é mais fácil apanhar corpos, mais fácil apanhar envoltórios bioquímicos. Visto que não podem ter seus próprios corpos ou seus próprios filhos e filhas de luz, eles agarram e possuem corpos químicos de níveis inferiores de criação que não existem na verdade, dentro das suas próprias consciências individuais, exceto dentro da consciência da inteligência superior. E onde a inteligência em corpo físico não crê no poder de Deus vivo, ela tem as frequências desprotegidas, as quais estão no ponto para sofrerem interferência e serem usadas por qualquer inteligência que possa andar pela face da terra. No processo de reforma desse desequilíbrio, o homem justo recebe a ordem para formar uma família, a família uma comunidade, a comunidade um povo, o povo a uma ordem de luz. A chave 15, portanto, fala a respeito da família de Zion, a consciência de luz através da qual a ionização de luz de Zé pode vir e voltar em um piscar de luz e transformar a família de volta ao seu lar celestial. A consciência superior pode ir embora e sair com corpúsculos mecânicos quânticos de luz. Essa luz pode ser impregnada da semente de uma criança quando ela nasce. A consciência superior pode fecundar uma mulher
quando ela está concebendo um homem de Deus que seja ungido por servir ao Senhor. Nesse momento de concepção mútua, o Espírito de luz passa sobre as águas químicas e batiza a célula em nome do Pai. Ela ordena que esta seja uma função abençoada, se a descida da pomba puder ser vista acima da cabeça. Se em nome do Pai a descida da pomba pairar ali, então os poderes da criança serão usados e aquela casa será abençoada por Deus. Enoque contou-me que as crianças que nascessem de pais altamente espirituais não viriam ao mundo sob as influências do velho zodíaco dos ciclos de Mozarote, mas nasceriam com libertação kármica, cientes de que elas têm uma comunicação direta com o reino do Pai. Essas crianças encarnarão com um propósito específico de servir a semente remanescente do mundo e de preparar essa semente remanescente com os grandes poderes de fusão espiritual que verterão das suas sementes, super sementes. Esta é a razão de termos universos filho, pois onde não há o semblante e a sabedoria do Filho reinando em nome do Pai, ali surgem mutações entre as espécies, dando origem e monstruosidade físicas. Esta é a razão pela qual as formas teratoides de criação que o homem vê em algumas naves espaciais serem como gárgulas de aparência horripilantes, refletindo a inteligência que habita onde não há sistema filhos de luz, comparados com Olam Atziluth. Eles moram em universos escuros ou em ambientes de metano ou amônia líquida, que exigem diferentes formações ou diferentes formas de respiração e aberturas visuais. Eles não conseguem ter a química de Adam Kadmon, que é adaptável a todos os filhos. Só conseguem se adaptar a certas condições químicas prescritas. É por isso que não podem ter a energia humana da Shekinah, os equilíbrios de luz. É assim que quando os seres teratoides, que não têm o amor do Pai, chegam a um planeta que não conseguem aguentar sua forma de energia, eles podem ser destrutivos para todas as famílias e todas as nações sobre o planeta. Por essa razão, a semente adâmica recebe o código de Kaidosh, Adonai Sebaot. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus das legiões, para ser usado como uma proteção de luz ao redor da família contra aqueles poderes não identificados com o Pai. A família, então, é a família do corpo Shekinah, conectada com o corpo do Filho de Luz Vida e com o trono do Pai de Luz Vida. A família, em sua unidade mais simples, é o corpo interno do homem, o útero da mulher e a semente cristalina, todos unificados na impregnação do mundo químico com o mundo das ideias, santificando pela vontade do Pai. A realidade física externa corresponde do homem, mulher e criança sobre esse planeta, mas sem a unificação e a santificação do sétimo raio de luz, a família de amor seria desprezada pelas predileções da carne. Em outros planetas, 3 irmãos de luz e 3 irmãs de luz são unidos a 3 senhores de luz e outras dimensões estelares conscienciais. É a reunião das irmandades de luz através de 3 senhores de luz específicos agindo como um. Então eles podem participar da casa de muitas moradas e de todas as moradas de seu universo local simultaneamente. Enoque contou-me que, onde 10 seres fiéis estiverem reunidos, suas energias de luz unificadas criam o veículo Merkaba, o qual chama à presença deles 2 guias espirituais. Os 2 guias espirituais levam a unidade familiar coletivamente ao próximo nível de inteligência, onde ela será instruída para servir a hierarquia da Irmandade de Luz. Assim, ali estão reunidos 2 mestres de luz que se unem com a família de 10 de vocês para formar o veículo orgânico de vida. Esses mestres, servindo ao ofício do Cristo, serão a liderança de cada família santificada, na visão de partilhar
em conjunto, unidade familiar em novos mundos de criação. Por conseguinte, nós cumprimos o livro de Moisés, capítulo 6, versos 57 ao 68. Portanto, ensina a tuas crianças que todos os homens em todas as partes devem arrepender-se, ou de nenhuma maneira herdarão o reino de Deus, pois nenhuma coisa imunda pode morar ali, nem a sua presença, pois na linguagem de Adão, a linguagem de luz, homem de santidade é seu nome, e o nome do seu unigênito é o Filho do Homem, o próprio Jesus Cristo, um justo juiz que virá no meridiano do tempo. Portanto, dou-te um mandamento, ensinar essas coisas sem reservas a tuas crianças, dizendo que por causa da transgressão vem a queda, a qual traz a morte. E visto que nascesses no mundo por água e por sangue e pelo Espírito, os quais eu criei, e então do pó vos tornasses uma alma viva, mesmo assim terei de nascer de novo no reino do céu, da água e do Espírito, e ser limpos pelo sangue, até mesmo pelo sangue do meu unigênito, para que possais ser santificados de todo pecado, e gozeis das palavras da vida eterna nesse mundo, e da vida eterna no mundo vindouro, até mesmo a glória imortal. Porque pela água guardais mandamento, pelo Espírito sois justificados, e pelo sangue sois santificados. Portanto, ele é dado para que permaneça em vós o testemunho do céu, o Confortador, as coisas pacíficas da glória imortal, a verdade de todas as coisas, o que vivifica todas as coisas, que faz vivas todas as coisas, e que conhece todas as coisas, e tem pleno poder de acordo com a sabedoria, a misericórdia, a verdade, a justiça e o juízo. E eis que agora vos digo, esse é o plano de salvação para todos os homens através do sangue de meu unigênito, que virá no meridiano do tempo. E eis que todas as coisas têm sua similitude, e todas as coisas são criadas e feitas para dar testemunho de mim, tanto as coisas temporais como as espirituais, as coisas que estão acima dos céus e as coisas que estão sobre a terra, as coisas que estão na terra, as coisas que estão embaixo da terra, tanto acima como abaixo, todas as coisas dão testemunho de mim. E quando o Senhor falou com Adão, nosso pai, aconteceu que Adão clamou ao Senhor e foi arrebatado pelo Espírito do Senhor e foi baixado à água, submergido na água e tirado da água. E assim ele foi batizado. E o Espírito de Deus desceu sobre ele e, portanto, ele nasceu do Espírito e foi vivificado no homem interior. E ouvi uma voz do céu dizendo: Tu és batizado com fogo e com o Espírito Santo, Shekinah. Este é o testemunho do Pai e do Filho desde agora e para sempre. E tu és segundo a ordem daquele que foi sem princípio de dias e sem fim de anos, de toda a eternidade para toda a eternidade. Oilã, Oilã. Eis que tu és em mim, um filho de Deus, e assim possam todos chegar a ser meus filhos. Amém. E o Salvador, indicado pelo Pai, com os senhores de luz, reunirá a sua morada de Zion dos quatro cantos da terra e cumprirá a mitzvahs, a aliança de luz. Bendito seja todo morador da luz vida de Deus, pois os mensageiros de luz passarão sobre os dintéis das portas e livrarão os fiéis para o Zion celestial. Os dintéis serão então golpeados com a luz e os altares dos falsos senhores estremecerão e cairão por terra. Saibam então que todas as coisas as quais a família de Deus Pai está destinada a fazer não poderiam ser expressas nem em todos os rolos desse mundo, pois seus atos estão destinados a ser descritos nos muitos mundos dos céus. O povo de Deus sobrevive coletivamente como um campo de inteligência na restauração dos universos, como a grande Irmandade Branca. A chave enfatiza as palavras: o povo de Deus sobrevive coletivamente. O povo de Deus restaura os universos. O povo de Deus é conhecido como a grande Irmandade Branca. O que isso significa?
Significa que a criança de Deus não sobrevive independentemente da família espiritual. A família espiritual não é de uma dimensão apenas, mas inclui muitas faces espirituais, muitas inteligências espirituais e muitas consciências espirituais que trazem coletivamente a mensagem de vida eterna do Pai a muitos universos da nova criação. Essa própria mensagem de ressurreição para a vida eterna é trazida à criação física pela manifestação real de corpos de luz que trabalham além do alfa-ômega na restauração dos universos. Tudo é visto como a sobrevivência coletiva e a restauração coletiva do universo humano ligado ao universo local maior. Os quadros de luz que Enoque me deu mostra como a luz é reunida a partir dos níveis inferiores de relatividade casual e purificada através dos níveis intermediários de relatividade coletiva na luz viva. Pois Enoque explicou que nos mundos inferiores um nível de relatividade é tão válido quanto outro nível de coletividade na casualidade da criação. Quanto mais alto vocês avançam na ordem de evolução, maior a responsabilidade de ligarem um nível de relatividade casual a outro, a fim de criar com o tempo combinações perfeitas de relatividade coletiva. O limiar inferior do cubo de energia é o lugar ocupado pelo plasma vital, ou simplesmente uma das camadas envoltórias do fluxo de energia quando ele desce da luz dos Elohim. Ele vem na membrana de codificação, a imagem e similitude necessária para repetir a membrana original à medida que ela se renova na sobrevivência da espécie. O primeiro limiar evolutivo na ascensão vertical feita pela criança de Deus está na travessia de muitos campos casuais de relatividade, positiva e negativa, rumo aos pilares maiores de luz, dentro da relatividade casual do nosso espectro eletromagnético. Vocês encontraram os núcleos de luz e os pilares de luz internos, que são vibrações epicinéticas. Essas vibrações musicais de luz podem ser postas em harmonia com a purificação de luz, para que a membrana de vocês seja equilibrada e aperfeiçoada à medida que vocês avançam na evolução da alma. Portanto, as radiações dos níveis de relatividade coletiva intermediária são avançadas por meio de pilares de luz até um conglomerado globular brilhante de campos energéticos de luz, purificante que aperfeiçoa uma criação permitindo que vocês se tornem a luz viva. E à medida que vocês, como crianças de Deus, evoluem através da morte e renascimento, vocês experimentarão campos energéticos esféricos nos quais a morte sequer tocou. Primeiramente, vocês verão a totalidade dos campos energéticos positivos e negativos ligando-se aleatoriamente nos limiares inferiores de inteligência. Então, vocês são atraídos através de uma purificação cristalina, por meio de uma série de olhos de Horus interconectantes que reformulam a criação casual em uma perfeição cristalina maior. Ali, vocês receberão e exibirão a luz como uma criação de Melquisedeque. No nível supremo de perfeição existe o olho do Eterno, como uma manifestação do olho do Pai. Esse olho eterno contém toda a onipotência, onipresença, governando todos os legisladores dos éons que entram no meio dos olhos de Horus. Assim, no momento em que vocês deixam seu cubo tridimensional de energia, no qual vocês vivem nessa forma humana espacial, vocês estão aptos a deixar o corpo comum de eletromagnetismo, no qual vocês têm parte, e a trabalhar com os múltiplos de luz do universo Eka maior. Esse universo Eka maior é composto de vários padrões cromáticos, vários padrões de membranas e vários padrões biológicos que com o passar do tempo serão reprocessados por meio do olho do Eterno. Enoque explicou que a grande Irmandade Branca é o veículo de luz entre os universos Eka. Ela é a inteligência de luz que trabalha para restaurar todos os espectros de radiação membrânica.
e cromática limitada, a fim de que essas formas inferiores de inteligência, assim libertas da limitação, possam compartilhar dos generosos padrões criadores do caminho infinito. Existem 7 cores básicas para cada chakra da inteligência humana. Elas podem ser coordenadas pela grande Irmandade Branca para fundirem-se com as miríades de cores a fim de auxiliar no corpo do desenvolvimento espiritual. Por exemplo, a cor lavanda avermelhada é usada como uma força sustentadora de paciência que prepara os olhos para ver os estágios da educação iluminada. Essa educação da Ajna ocorre por meio de campos energéticos estabelecidos por cores e separados por cores limiares de iluminação para cada fase de evolução, de uma sucessão contínua de cores com todos os seus graus intermediários. Uma vestimenta de cor emerge das 72 emanações dos nomes divinos Derek Ha-Shemot, como a quintessência da graça divina derramada sobre o reino humano. A grande Irmandade Branca é a hierarquia de poder que possui, como parte de sua autoridade e codificação cromática dos céus inferiores. Ela usa essa radiação para desenvolver a membrana viva, até o ponto onde a luz viva, onde se estabelecer no plano físico, fazer o trabalho necessário na forma física e retornar novamente à luz divina. Nós continuaremos essa leitura no próximo vídeo, está ficando muito interessante, né? A gente viu falar das muitas moradas que se fala na Bíblia, né? E ali vem explicando o que são essas moradas, né? Como que a gente chega nessas próximas moradas. E agora falando dos chakras, né? Dando essa iniciação a sabedoria das cores, das cromoterapias, né? E a gente vai entendendo um pouco melhor. Mas no próximo vídeo a gente dá continuidade. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar, né? Para que mais pessoas que tenham o mesmo interesse do que nós, né? De conhecer, de avançar nessa caminhada de conhecimento, né? Poder também ter acesso a esse material. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.